Oi gente, sejam muito bem-vindas à Semana da Costura Criativa. Estou muito feliz de você estar aqui comigo. Nessa semana a gente vai aprender bastante. Nós vamos aprender 3 aulas online gratuitas. Nós vamos aprender sobre dificuldades, nós vamos aprender sobre algumas técnicas que a gente pode usar na costura. E aí eu vou contar um pouquinho para vocês de como eu cheguei até aqui, como que foi toda a minha história, né? Nem sempre foi assim. Eu comecei, na verdade, na costura em 2016. Mas antes, lá em 2007, eu abri a minha primeira empresa, que eu comecei a minha vida no empreendedorismo. Não tinha nada a ver, era uma imobiliária. Eu e mais uma sócia, a gente abriu essa empresa. E aí, com o passar do tempo, artesanato eu já fazia desde criança mesmo, só que ele sempre foi ponto cruz, eu fazia tricô, crochê, costura, nunca tinha mexido. E aí, com o passar do tempo, a empresa foi crescendo, tudo, e aí vai relando aquele estresse e tal, e eu procurava alguma coisa pra eu relaxar, que é um hobby, né? E eu tinha uma máquina de costura lá em casa, que era da minha mãe, muito antiga, aquelas pretas, Singer, sabe? E aí resolvi um dia, vou mexer com ela, vou brincar aqui com essa bichinha. Gente, não sabia mexer em nada, absolutamente nada. Só pra vocês terem uma ideia, quando eu, me toquei que eu tinha que colocar a linha da bobina de uma cor, que era a cor do tecido que eu ia usar embaixo, e outra linha em cima, aquilo foi pra mim assim, tava me achando a costureira profissional. Uma coisa tão simples e que eu fui descobrindo sozinha, porque naquela época não tinha todos os conteúdos que a gente tem hoje. Quem diria, se tivesse tudo isso aí, ia ser muito mais fácil. E aí eu fui testando, fui colocando zíper, errando muito, e aí conseguindo, assim, com os nossos erros a gente sempre aprende, né? E aí fui brincando, viés, então, meu Deus do céu, errei muito, joguei muita coisa fora. Enfim, então lá em 2016 que eu comecei a descobrir, me apaixonei, comecei a fazer estojinho, necessaire, aquela bem simplesinho, tudo torto, minha gente. Normal. E aí, como eu vi que eu gostei muito, a máquina da minha mãe é tão antiga, ela na verdade é precisa, até hoje eu nunca mais mexi nela. A bobina não enche automático, eu enchi a bobina na mão. E aí eu resolvi comprar a minha máquina doméstica. Na época ela não era muito barato, mas eu falei, não, eu gostei muito e eu vou investir nisso daí. Aí com pontos decorativos, com uma máquina que enche bobina, que é muito mais rápida. Aí, gente, fiquei muito mais apaixonada por isso. E aí a gente fui lendo revistas, fui escutando. Na época já tinha na verdade alguns vídeos no YouTube, e foi aí que eu fui aprendendo e testando medidas, testando várias coisas, né? Foi aí que 2016 foi isso, comecei a divulgar nada, fazia por terapia, hobby, e aí eu mostrava para os meus amigos, para os meus parentes, aí foi rolando encomenda. Falei, não, pera, eu não ia conseguir. Na época, em 2016, eu tinha a imobiliária, mas a gente já estava abrindo outras empresas. Na época, acho que já tinha até. No total, eram 4 empresas. Quando eu parei, falei, não, chega. Foi isso. Daí, continuei costurando, mas eu não conseguia pegar as encomendas. E aí, virou uma coisa assim, na época, uma responsabilidade. E eu já tinha outra responsabilidade, e ficou muito pesado pra mim. E aí eu resolvi parar. Daí continuei trabalhando na empresa que eu já tinha. Eu tinha na época muito funcionário. Uma imobiliária, em um contrato a gente cuida de 3 pontos, inquilino, fiador e proprietário. Então em um só a gente tem 3 problemas, e era muito, pra mim assim, chegou uma hora que eu tava entrando em depressão, que eu tava trazendo aqui pra casa, sabe, umas coisas que não tava legal. Foi quando em 2019 a minha sócia, ela já sabia que eu já não tava muito, que não era aquilo que eu queria pra minha vida, porque eu tava ficando doente, e aí a minha sócia falou, não, vamos lá, eu compro a sua parte, todas as empresas. Meu Deus, foi uma
uma bênção pra mim isso, porque eu não tava esperando naquele momento isso, que ela fizesse essa proposta, e pra mim foi uma libertação. E aí em 2019 eu resolvi ficar um pouco mais quietinha, cuidar da cabeça um pouco, dar uma descansada na mente, porque eu tava bem ruim. Isso foi no meio de 2019, quando foi no finalzinho de 2019 eu engravidei. E aí, grávida, começou em 2020 aquela pandemia, consegui arrumar outro emprego, porque eu tava grávida e pandemia, não tava muito favorável. E aí, esperei a minha menina nascer, em 2021 eu voltei a costurar novamente. E aí voltei com página no Instagram, hoje, em 2021 já tava muito mais popular essa questão de colocar no Instagram, né? Não era tanto lá quando eu comecei a costurar, o Instagram era nem conhecido, era muito mais Facebook do que Instagram. Aí cresceu, gente, cresceu desse jeito e as pessoas começaram a pedir pra mim, vamos ensinar, me ensina, quero aprender. Eu nunca tinha ensinado, na verdade até essa é a minha sócia aí, a gente costurava junto e muita coisa a gente aprendia junto. Eu ensinava ela me ensinava. Então foi a única experiência que eu tive como professora e ensinar foi dessa forma. E aí eu resolvi me arriscar, falei, vamos lá. Gostei muito porque a gente tem um feedback muito legal das pessoas que eu dou a aula. Do jeito que eu falo, da didática que eu passo. E as pessoas se identificaram e aí a gente vai ouvindo isso, vai empolgando cada vez mais. Então foi isso que me levou esse caminho. E aí esse ano aqui de 2023 a gente tá com tudo, com vários projetos aí, com várias peças de diferentes nichos e eu espero passar para vocês o melhor de mim, tá bom? Então vamos lá, vamos para a primeira aula, que vai ser muito legal. E nessa primeira aula eu vou ensinar vocês a fazer um lugar americano office. É aquele lugar americano que o pessoal leva pro trabalho, que o pessoal leva pra, sei lá, vai almoçar em outro lugar e aí fica bem arrumado. Fica organizado e aí você consegue levar o seu talher para não misturar com outras pessoas, e não perder, né? Ele fica de um tamanho ótimo que cabe numa bolsa, enroladinho dessa forma. Vou abrir para vocês darem uma olhada. Aqui a gente coloca uma fita que é para segurar ele todo enrolado, tá vendo? E aqui é ele aberto. Aqui a gente tem um bolso com zíper, tá vendo? Para colocar talheres, para colocar o guardanapo, o pano ou o que você quiser aqui, coloca neste bolso, tá? E aí, depois de usado, é só enrolar novamente, tá vendo? E amarrar ele de novo. Simples, prático, lavável, pode lavar sem problema nenhum, se sujar, cair molho, cair comida, não tem problema, tá bom? E é isso, essa é a primeira aula. Vamos lá? Vou mostrar para vocês o passo a passo. Então vamos lá, vou mostrar para vocês os materiais que a gente vai precisar e as medidas também que a gente vai precisar para montar essa peça. Primeiramente, a gente vai precisar de uma tira de tecido medindo 50 centímetros por 6. Aqui eu já passei no ferro, deixa eu tirar aqui para vocês enxergarem melhor. Eu já passei no ferro e aí o que eu faço? Eu dobro aqui, ó, nas duas extremidades, meio centímetro, tá vendo? Para dentro, passo o ferro aqui nas duas extremidades, ó, que é para deixar o acabamento. E aí o que eu faço? Dobro, aí vai estar desse jeito aqui a tira. O que eu faço? Eu dobro ao meio, passo o ferro depois de passar as pontinhas. E aí eu abro, vai estar vincado esse meio aqui, eu dobro aqui depois dessa forma. A gente vai fazer praticamente um viés com o tecido. Fica uma tira dessa forma aqui, que a gente depois vai passar a costura para dar acabamento. O que mais que a gente vai precisar? 2 vezes no tecido, uma no tecido principal e uma no tecido interno da peça. Na medida de 35 por 15 de altura, as duas, 35 por 15. Esse daqui é pra gente fazer o bolso interno, onde a gente vai colocar os talheres do nosso lugar americano office. A gente vai precisar também de um zíper. Esse daqui que eu tô usando é um zíper comum, tá? No tamanho de 40 centímetros, mas pode também ser usado de metro, vocês colocam um cursor. Em outras aulas também eu vou mostrar sobre como colocar um cursor. Tem na minha página do Instagram também como colocar um cursor bem fácil, bem prático. Então, mas aqui eu vou usar esse comum mesmo, no tamanho de 40 centímetros, tá? Vamos lá, o que a gente vai precisar mais?
A gente vai precisar também de 2 tecidos para o corpo da peça, tá? Então eu escolhi um tecido externo e um tecido interno, diferente. E aí, esses tecidos a medida deles são 35 de altura por 45 de largura, tanto no tecido externo quanto no tecido interno. No tecido externo, eu coloquei também que a gente vai precisar de uma manta. Nessa daqui eu tô usando a manta R1. Por quê? A gente vai enrolar esse lugar americano, que é um lugar americano para usar no trabalho. Então o pessoal coloca dentro da bolsa, então para ficar mais compacto, a gente vai enrolar. Por isso que eu uso a manta R1, que ele fica mais molinho. A manta R2 vai ficar mais estruturada e aí eu não gosto muito de usar. Nada impede também de você querer usar, isso não tem problema, tá? Então, o que eu fiz aqui já? Esse tecido aqui, que é a parte externa do lugar americano, eu já coloquei ele na manta, já passei o ferro, grudei ele e também fiz um metalacê, que aqui vocês podem ver que eu fiz um diagonal, aqui eu fiz na distância de 5 centímetros. Vocês podem também, e fiz só em um sentido, tá? Vocês podem também fazer cruzado, fazer um xadrezinho aqui, então 5 centímetros assim, 5 centímetros assim e passar uma costura reta, simples assim. Aqui eu já deixei tudo estruturado pra gente fazer a nossa peça. Então vamos lá, pra gente começar, o que a gente vai fazer? Vamos reservar essas 2 partes aqui, que são as maiores do corpo, e vamos começar pelo bolso. Nós vamos pegar as 2 partes do bolso, que é aquela parte de 15 centímetros por 35, e vamos colocar o zíper. A gente vai posicionar o zíper com a parte da frente do zíper para baixo, dessa forma aqui. E posicionando aqui dessa forma, deixando um cantinho para cada lado. E aí a gente vai passar uma costura reta bem aqui perto do zíper, não chega nele, tá? É só uma costura reta aqui pra gente encaixar o zíper. O zíper, vou mostrar pra vocês. Vocês vão perceber que ele tem uma trama bem lisa, não sei se dá pra enxergar aí, que é bem próximo ao zíper, assim, ao caminho do zíper. E aí começa já uma trama mais áspera aqui. Dessa parte pra cá que precisa ser a costura. Por quê? Pra passar o carrinho do cursor, é o limite para passar o carrinho do cursor do zíper. Se a gente fizer muito perto, bem perto aqui, não vai conseguir, tá? Não vai passar o carrinho, então vai perder o trabalho. Então, dessa forma, eu coloco aqui, vocês vão perceber depois na hora que eu passar a costura, que eu não chego muito perto do carrinho do zíper, para não ter problema em travar o cursor. Vamos lá, vou passar na máquina e já volto a mostrar para vocês. Aqui, gente, ó, eu coloco, a agulha minha tem a opção de ela para lá e para cá, tá? A maioria das máquinas acredito que tenha isso. Eu coloco ela o máximo que dá pro lado esquerdo e coloco o carrinho bem rente ao final do zíper, tá vendo? Ao final do carrinho aqui do zíper. Então, fica certinho dessa forma, tá vendo? De eu passar a costura e aí vai ficar a distância perfeita que a gente precisa. Pronto, passei a costura aqui na primeira parte, e agora a gente vai colocar a segunda parte do bolso. Fica bem atenta a isso. Tem alguns tecidos que não tem frente e verso. Esse daqui que no caso tem, a gente vai colocar frente com frente. E coloca bem rente ao tecido de trás, tá vendo? Dessa forma aqui. Se você sentir a necessidade de alfinetar, perfeitamente. Alfinete e tudo para não sair. Mas você consegue fazer e guiando na máquina. É só ficar atenta aqui, no começo ficar bem certinho e depois você consegue guiando na máquina para que fique perfeitamente, tá? E aí a gente vai passar uma nova costura aqui também. Vamos lá? Prontinho, gente, já passei a costura aqui, já colocando a parte do forro do bolso do nosso zíper. E agora o que eu vou fazer? Eu vou passar essa parte do forro pra trás. Tá vendo? Desta forma aqui, ó. Você ajeita bem certinho. Se quiser também passar o ferro pra ficar bem certinho. Tá vendo como fica bem certinho?
Ó, o tamanho. Aqui, ó. Vai ficar perfeito. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos passar uma costura aqui, rebatendo essa dobra que a gente fez, colocando a parte do forro pra dentro. Então é só passar uma costura aqui e aí eu já volto a mostrar pra vocês. Aqui nessa parte, eu já troquei a agulha, coloquei ela o máximo do lado direito. Daí o cursor vai ficar bem rente também ao carrinho do zíper e a gente vai conseguir uma costura bem retinha e certinha aqui na hora de rebater. Então nessa parte aqui é muito difícil eu mudar a agulha pro lado esquerdo. Geralmente eu uso muito pro lado direito, porque fica bem centralizada no calcador. Então, só nessa parte de trocar o zíper que eu faço dessa forma. Aí volto pro lado direito pra gente deixar uma costura bem reta. Pronto, passei a costura rebatendo. Vocês vão perceber que ela fica bem retinha, assim, bem no começo. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar agora na parte interna da nossa peça. Vamos encaixar o bolso aqui, que é na parte de dentro do lugar americano, tá? O que a gente vai fazer então, primeiramente? A gente pega uma régua, nessa parte aqui que deixa ele na horizontal, e a gente vai marcar 15 centímetros. Essa régua minha aqui, ela é de 15 centímetros. Então eu só posiciono ela aqui no tecido e passo um giz. Prontinho, já tracei aqui agora o risco, marcando os 15 centímetros, e agora a gente vai posicionar o bolso. E aí presta bastante atenção de como a gente vai posicionar ele, tá? A gente vai posicionar ele pra cá do risco, depois dos 15 centímetros que a gente marcou. Por quê? Eu vou colocar ele aqui o zíper bem na marca do risco que a gente fez. Posiciono os tecidos também, ó. E aí a gente vai passar uma costura aqui. Pra quê? Pra depois a gente jogar o bolso pra cá, o zíper vai ficar com um acabamento e aí o bolso vai ficar certinho no lugar onde ele deve ficar. Vamos lá então, posicionando aqui, eu vou passar uma costura aqui e já mostro pra vocês. Pronto, passei a costura, vou mostrar aqui pra vocês, aqui ó. E agora o que eu faço? Jogo tudo pra cá, tá vendo? Dessa forma aqui. Estica bem o tecido, dá uma ajeitada aqui no zíper. Tá vendo? Vocês vão ver aqui, ó, do outro lado, que vai ficar, vira do outro lado e ajeita também. Se quiser passar o ferro, também ajuda. Então, como eu tô usando o zíper comum, eu vou tirar todo o cursor e vou passar ele novamente para deixar os dois lados fechados. Vou mostrar aqui pra vocês, porque senão vai ficar torto e encaixar aqui, ficar bem certinho, não vai ficar legal. Então eu vou passar todo o cursor em todo e vou deixar ele aqui centralizado com o zíper todo fechado. Então vamos lá. Dica: usem sempre outra tesoura para cortar zíper e outras coisas. Não usem a tesoura de vocês de cortar tecido. Acabar com ela, tá? Então aqui, cortei a pontinha aqui, passei o zíper e tirei o cursor. Tá aqui. Agora eu vou deste lado aqui também. Ele tem sempre um melhorzinho aqui pra travar, né? Corto bem rente pra não ficar. E é que eu faço: abro aqui um pouquinho, corto bem do lado direito aqui, corto na diagonal uma pontinha bem pequena, ó. Tá vendo que ele ficou um pouquinho um lado menor que o outro? E aí venho com o cursor, encaixo, tá vendo? Com um leve, que só pra eu conseguir pegar aqui pra puxar. Encaixo o outro lado também, segurei os dois, pronto. Dessa forma fica fechado dos dois lados e aí a peça vai ficar reta, bonita e não ficar torta, tá? Vou passar a costura lá novamente, então nos dois já volto a mostrar. Vou aproveitar também e passar a costura aqui na tira. Como que eu faço? A parte aberta eu passo primeiro, bem aqui, rente ao final. E aí, para dar um acabamento bonito, eu passo também do outro lado outra costura. Vou fazer essas duas aqui e já mostro para vocês.
Pronto, passei a costura, fiz a tira, passei uma costura de cada lado, ficou bem acabado. E também passei a costura em toda a volta do bolso, para deixar ele já fixo. Ficou belezinha, já fixo aqui. E aí o que a gente vai fazer? Refilar agora a peça e tirar essas partes que ficou a mais. Tô usando também a costura, a outra tesoura, tá? Porque a gente vai cortar um pedacinho do zíper aqui. Até fica meio difícil. Aí a gente refila essa outra parte aqui. Corta as linhas que sobram. Prontinho, perfeito. E o que a gente vai fazer agora? Desse lado aqui, a gente vai colocar a tira que é para amarrar a peça. O que eu faço? Eu dobro ao meio a peça, que é o tecido. E aí a gente vai encontrar o meio. Faz um piquezinho aqui na ponta, só pra gente saber colocar a fita exatamente no centro, tá? E aí a gente vai colocar a tira. O que a gente faz? Dobra a tira ao meio também. E nessa parte que tá dobrada, a gente vai deixar a parte aberta pra fora. Na parte que está dobrada, a gente vai encaixar ela aqui e passar uma costurinha de segurança. Bem aqui no comecinho, bem no cantinho. Só pra segurança. Pra segurar a tira aqui. Vou lá e eu já volto. Pronto, ó. Já fixei a tira. Lembrando sempre, gente, já falei várias vezes, mas retrocesso no começo, retrocesso no final, tá? Porque senão a sua peça vai descosturar. E aí agora a gente vai colocar a parte da frente do lugar americano, parte externa, encaixar as duas peças. O que eu faço? Frente com frente. Verifica sempre também a posição do tecido, de como que você quer. É dessa forma que vai ficar, ó, por exemplo, tá? Esse tecido aqui, ele tem um sentido. Tá vendo? Deixa eu colocar aqui. Olha as uvas. Tá vendo? As frutas. Então, essa aqui é a parte de cima, essa aqui é a parte de baixo. Então, eu quero que o lugar, tá vendo? Dessa forma, eu quero que o lugar americano fique com os talheres para este lado. Então, é dessa forma aqui que eu vou encaixar. Só que eu vou encaixar frente com frente. Então, coloquem dessa forma. E aí, o que vocês fazem? Dessa forma que quer, tira a parte de baixo aqui e só encaixa aqui em cima. Isso se o seu tecido tiver um sentido. Caso contrário, não tem necessidade, tá? Coloca aqui, encaixa tudo os cantinhos certinho. O que a gente vai fazer agora? Vai passar uma costura em toda a volta, quase em toda a volta. Passa uma costura e a gente vai deixar um pedacinho aqui, mais ou menos uns 10 centímetros, 8 centímetros aberto, para desvirar a peça. Deixar bem, ou pode ser em cima, pode ser embaixo, onde você quiser. Só frisar aqui, não deixe essa para desvirar a parte que tá o bolso, que tem a parte do zíper, porque depois na hora de dar o acabamento vai ficar ruim. Então, pega na parte que é onde a gente vai colocar a refeição, o prato, né? E aí a gente deixa essa parte aberta, tá bom? Então aqui, se você quiser marcar, até pode, não tem problema. Pega a parte que tem a manta, faz um risquinho aqui, faz outro risquinho aqui e aí a gente começa. Costura toda a volta e para aqui no risquinho, tá bom? Vou costurar aqui, vamos lá? Cuidado na hora de passar a costura no zíper. Isso até na hora de fazer o bolso, quanto agora, tá? Passa devagarzinho, a hora que chegar o zíper, passa com o carrinho bem devagarzinho, que a gente não tem problema. Não correr nenhum acidente, não quebrar agulha, aquela coisa, né? Pronto! Passei a costura em toda a volta. E aí a gente confere do outro lado se tá tudo costurado certinho, tudo perfeito. Aqui, gente, a gente tem duas opções, tá? De deixar ele quadrado e também deixar arredondado. E aí o que a gente faz? Antes de fazer essa costura em volta, só arredondar todas as pontas com
um copo, um prato, é só arredondar. Eu vou deixar ele quadrado porque eu gosto dele quadrado, tá? Mas tem essa opção também, deixar arredondado, e aí é só fazer a costura na linha que vocês fizeram arredondado. Quando é quadrado, a gente precisa cortar essas pontinhas aqui. Só cuidado para não cortar a costura, tá? Corta bem pertinho, mas não corta a costura. Corta aqui e aqui. Pronto. Também pode tirar esses tecidos que estão a mais aqui, ó. Tá vendo? Vai dando uma refilada, uma limpada na peça. Toda a volta. Que aí a gente vai desvirar. Fica mais fácil de desvirar, tá? Pronto, aqui pra mim tá tudo certo. Então chegou a hora que eu mais gosto. Vai nascer a peça. A gente põe a mão aqui, ó. Tá vendo? Eu coloco 3 dedos aqui, buraco que a gente deixou, e aí eu pego lá no final ou num canto de baixo, qualquer um dos lados, pego o canto e trago ele pra cá. Tá vendo? Puxa com calma pra não esticar as costuras. Vai desvirando. Aí, ó. Desvirou, e agora a gente vai acertar todos os cantinhos. Tá vendo? Aqui um. Aqui outro cantinho. Se precisar de alguma coisa pontuda para que deixe mais certo também, não tem problema, tá? Pega uma tesoura, por exemplo. Com calma para não furar o tecido, não estragar tudo. E aí acerta o cantinho assim, tá vendo? Acerta todos os lados, que aí a gente vai passar uma costura para rebater. Não vai ter como mais fazer mais nada, né? Que a gente vai fechar essa parte que a gente deixou aberta. Vamos acertando a costura aqui em toda a volta. Tá vendo? Olha que belezinha, já tá tomando forma. E aí, o que a gente vai fazer? Quando chegou nessa etapa, tá vendo a parte que ficou? A gente vai dobrar aqui pra dentro. E aí, a gente vai passar toda a peça, vai passar o ferro nela. Pra deixar bem retinho tudo, tá? Aqui ficou a parte externa dela. E aqui a parte interna. Aqui o zíper, tá vendo? Com o bolso com forro. Vou passar no ferro lá. Vou deixar o cursor aqui no meio, porque tem mais uma costura aqui em volta. Então, vou fazer isso. Vou passar o ferro, dobro essa aqui. Ela já tá até meio dobradinha, já fica até bem fácil da gente colocar. Passa o ferro que ele fica bem certinho aqui. E aí, passa uma costura agora, sim, em toda a volta para dar o acabamento, tá? Vou passar a costura e aí mostro pra vocês ela acabada. Pronto, gente, ó, passei o ferro. Fica bem estruturado, fica bem reto, muito mais fácil de você passar a costura em volta. E passei a costura em toda a volta da peça. Aí a gente já aproveita e já fecha a parte que estava aberta. E aí agora a gente vai enrolar. Começa a enrolar. Deixa eu tirar uma linha aqui. Tá. A gente vai limpando toda a peça, ó. Então, ó, tá aqui pronto. Feito, lindo, maravilhoso. Aqui o zíper. Aqui a gente coloca os talheres, guardanapo, o que você preferir. E aqui a parte do prato, tá vendo? E aí agora a gente vai enrolar. Começa a enrolar sempre da parte que tá o zíper, que tá o bolso, porque as tiras ficaram desse lado, pra gente amarrar. Então você dobra, enrola ele direitinho aqui, ó. Pega, tira de um lado, de outro e prontinho. Olha que lindo. Amarradinho, pode dar um lacinho, porque a gente deixa um tanto de... Esse tamanho aqui dá pra dar um lacinho, ó. Tá vendo? Perfeita, bonitinha, linda pra levar pro seu trabalho e pra vender, gente. Vende bastante uma peça dessa, simples e fácil de fazer. Gostaram?